Aí ele me abraçou, né? Aí naquele abraço que começou as coisas, porque ele me abraçou, eu senti um arrepio profundo. Ele trancou, e não trancou só uma vez, ele passou a chave 2 vezes. E ele tirou a chave. Quando a gente passou pela segunda porta, ele trancou do mesmo jeito, trancou 2 vezes e fechou. E também não tinha nada na peça, eu falei assim, esse homem vai me matar. Aí, naquilo eu fiquei horrorizado, chocado, sabe? O Alan, nosso amigo, saiu com o cara, ficou com esse cara, e aí ele descobriu simplesmente que... Tesouro, a história de hoje é sobrenatural. Não te aconselho a escutar no escuro. Acende a luz aí. Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Gosta de história sobrenatural, tesouro? Então, você está no episódio certo. Eu amo que sempre que, aqui no canal, sempre tem histórias sobrenaturais, né? E sempre que eu posto uma história sobrenatural, claro que tem gente que discorda, que fala respeitosamente que não acredita, e tem gente que dá muito apoio, como também os especialistas, né, espirituais aparecem e falam, é assim, isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Por isso que eu adoro compartilhar as histórias sobrenaturais aqui. E assim, gata, a história sobrenatural de hoje é uma história sobrenatural. Olha, tô arrepiado. Sério. Tô sentindo na nuca o arrepio. Só de falar, só de pensar no que eu li, no que o Alan me mandou pra eu ler, pra gente estar aqui contando essa história hoje. Então eu já te aviso, hoje é uma história sobrenatural, com um desfecho impressionante. Quando eu digo, gata, impressionante, eu fico até nervoso. É impressionante. Não é meio impressionante. Não é que você vai, sei lá, levar um baquezinho. Você vai ficar chocada, tá? Já tô te falando. Você vai ficar chocada. Vai ficar chocada. E eu sempre tenho um pensamento... Eu sou espírita, né? Vocês sabem disso. E aqui no meu canal tem pessoas de todas as religiões. Inclusive, gata, comenta aqui embaixo a sua religião para as pessoas que vão assistir saberem que aqui a gente é uma tribo que respeita todo mundo. Todo mundo se respeita. Eu adoro. E eu sou espírita e eu acredito que o mundo... Pensa bem, gata. O mundo tem bilhões de pessoas. Acho que 7 bilhões, se eu não me engano. 7 bilhões. A Terra, olhada lá de cima, é desse tamanhozinho. É nada. Nada, 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 nada. Eu tenho 36 anos. Se eu tivesse 90 anos, isso seria uma gota no oceano que é a eternidade, porque eu acredito na vida eterna. Então você acha que mesmo que eu tivesse 96 anos, fosse a Glória Maria, tivesse viajado o mundo, eu conheceria muito da existência? Gata, eu não conheceria nada. A gente não sabe nada. A gente é muito pequeno perto do que o universo é. Por isso, sempre que alguém me conta alguma coisa, mesmo que eu pense... antigamente eu era muito... Ai, não, isso não existe. Mas hoje eu penso, poxa, ela tá me falando... Por que não existe? Se ela tá me confirmando que viu, que aconteceu, que esteve... Quem sou eu para falar não existe? Dentro da minha... Eu tô falando de mim, tá? Dentro da minha insignificância, nessa encarnação, que eu tô só há 36 anos, o que é pouco, é nada, perto de uma eternidade, por que eu vou falar que tal coisa não existe? Dando um exemplo, se alguém fala, por exemplo, de extraterrestre. Antes eu ficava, isso não existe, que não sei o quê. Mas por quê? Quem sou eu para dizer que não existe vida fora da Terra? Não tem nada a ver com ET, tá? Eu que tô me alongando aqui e tô desabafando também. Porque eu já tinha vontade, já fazia tempo que eu tava com vontade de falar isso pra vocês. Que eu me acho muito pequeno perto do que o universo é. Por isso eu acredito sempre quando alguém me conta uma história. E uma história tão coerente como essa que o Alan vai contar. Enfim, gata, saiba que você está entrando num universo sobrenatural agora com o nosso amigo Alan. Será que o Alan já tá me escutando? Tá me ouvindo, Alan? Tô ouvindo. Quantos anos você tem?
24. 24. Você é o quê, gato? Um bebê. Um bebezinho de colo. Literalmente, 24 aninhos, meu Deus do céu. Você é uma criança. Alan, antes da gente entrar na tua história, vamos mandar um beijo para uma inscrita do canal. Tesouro, se você quiser que eu te mande um beijo na próxima história, você deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Rufus, manda beijo pra mim, eu me chamo tal e sou de tal lugar. Hoje o nosso beijinho, meu e do Alan, vai pra Débora, que mora em Atlanta, nos Estados Unidos. Débora Lauer. Vamos mandar um beijinho pra ela, Alan? Beijo, tesouro. Alan, como que foi que você mandou a história pra mim? Conta pras pessoas que quiserem participar aqui do nosso programa, também saberem como fazer. Eu mandei pelo Instagram, né, contando, dando a introdução do desfecho e também aclamando também, porque eu já conheço o canal, né, e ele também no feed tem a explicação de como fazer também. Exatamente, o Alan disse tudo. Ele foi lá no Instagram, mandou um resuminho no inbox do que foi que aconteceu com ele. Aí eu entrei em contato, fiz algumas perguntas e logo a gente marcou um dia e um horário para ele estar contando essa história aqui para todos nós. Então, se você quiser, é só fazer isso, @RufusJr, ou se você preferir, gata, você pode ir lá no meu e-mail, amigasdorufus@gmail.com. Manda um resuminho da sua história por texto, obviamente. Já manda também os dias e os horários que você pode conversar e o número do seu WhatsApp. E aí eu vou te retornar e a gente vai combinar um dia e um horário para eu fazer uma ligação para você. O Alan trouxe uma história, vai trazer uma história, na verdade, que eu também não sei, que eu tava procurando há muito tempo, que é história sobrenatural. Eu adoro história sobrenatural. Só que o desfecho da história do Alan é sobrenatural demais. Vamos começar do começo, então, Alan. O que aconteceu? Então, eu tava numa época de desemprego, né? E aí. É porque, tipo assim, a gente entra na escola, né? E vai projetando a carreira e tal, depois que acabar o ensino médio. Aí, tinha feito meus 18 anos, né? Em 2018. Ia pro quartel, que eu não queria entrar, mas acabei entrando. E depois eu vou até quero contar a história, porque o quartel é um paraíso gay. Aí eu peguei e fui caçar emprego, mas como a gente é menor aprendiz, olha que eu tenho bastante certificação, porque eu gosto de estudar e tal, eu tenho 24 certificados de tudo quanto é área. Uhum. E aí eu peguei e fui caçar o primeiro emprego, mas não achava de nada, porque, né, tava no embrolho ali do país e tal. Mas aí eu fui convidado por um amigo, uma reunião qual é o nome mesmo? Da Rinodê. E aí eu fui da Rinodê pra vender. E naquela época tinha a marca Paris, Rinodê, tinha mais o quê? Essas aí que tinham uns prêmios pra viagem, que se você chegasse ao topo, você conseguia uma viagem pra fazer, né? E aí, só te interrompendo um pouquinho, contar que uma vez, uma amiga que eu não via há muito tempo veio falar comigo, falar: Rufus, eu quero te ver, ai, eu te amo, não sei o quê, vamos em tal lugar. Aí eu fui todo feliz e quando cheguei lá, era uma reunião da Rinodê. Você acredita nisso? Eu lembro daquele episódio, graças a Deus, eu ria demais quando ia falar que eu trabalhava na Rinodê, porque eu ria daquele episódio do Chris, que a mãe do Chris vendia produtos Ivone. Ivone, a Rochelle. Eu achava de rir. Mas Rinodê tem muito disso, mas eu usava também, né? Mas eu falei assim, vou entrar. Porque tinha até umas coisas legais, mas não fazendo propaganda, pulando essa parte, eu fui convidado para entrar, né, tipo assim, não precisava de experiência, porque geralmente, quando você vai entrar no mercado de trabalho, ainda mais da primeira vez, eles pedem tanta coisa, e hoje em dia você tem que ter CNH, tem que ter faculdade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Faculdade não, porque hoje em dia tudo é por indicação, mas era muita moagem para emprego, né, para conseguir um emprego. Então eu fui, que eu não tenho muita paciência, precisava de dinheiro. Aí quando eu cheguei lá na reunião, eu conheci um tal de Roberto. Esse tal de Roberto era super catatônico, aquela pessoa sem expressão nenhuma, frígida, muito branco. Ele parecia um vampiro, né? Bem antigão e tal, mas ele era um velho, assim, dos seus 56 anos. Um velho, assim, pra mim, né? Porque eu tava com 18. E ele era muito na dele e tal. E ele não conversava com ninguém. Mas, tipo assim, sabe aquela pessoa que você vê num canto, ninguém dá moral? Até parece que a pessoa realmente é um fantasma. Era ele.
E eu Mas nem, qual foi tipo, o né, contexto, assim? Ele tava sentado numa cadeira? quando eu cheguei, ele tava sentado no canto, assim, perto da porta. Eu nem achei que ele era do grupo, porque o grupo ficava em roda, né? E ele não tava no meio da roda, eu falei assim, deve ser qualquer pessoa e tal. E como E no e ele não final, conversava com ninguém? não conversava com ninguém. E depois que eu. Por isso que no final, se tu entender, eu ficava ligando uns pontos. Será que só eu via ele? Que diabo que era? Porque eu nunca realmente, parando pra pensar depois, eu nunca vi ele conversando com ninguém, né? Ele só foi comigo e eu também só fui na reunião nesse primeiro dia também, né? Porque eu tinha que bater meta e tal, não podia ficar de reuniãozinha. Tinha reunião na quinta-feira, mas eu não ia. Porque era muito longe, era no centro, eu morava uns 6 km. Aí eu peguei e fui nessa primeira reunião e tal, apresentar os produtos, deram uma revistinha pra mim, que era o material pra venda, né? Deram os negócios lá que era experimental, para as pessoas experimentar e tal. Aí eu peguei e fui, né? Eu falei assim, vou e tal. Aí no final tinha um comes e bebe, né? E ele foi conversar comigo, quando todo mundo tava meio que indo embora, tava só eu, o menino que tinha me convidado pra Rinodê, e tinha umas 2 mulheres. Aí eu conversando ali e tal, aí eu despedi desse meu amigo, e aí foi quando ele apareceu, veio na mesa, tava pegando uns salgadinhos pra fazer um embrulhado, né, levar um pouco de salgado que restou. Aí ele apareceu me oferecendo carona, perguntando de onde eu morava e tal. Eram uns 1 km, 2 km. Então ele falou assim, nossa, você é meu vizinho. Eu falei assim, pois é, a gente é vizinho, nem sabia. Aí ficou nessa. Ele falando que eu era muito, como que fala, tinha um espírito de liderança, faz uma bajulação, né? Mas Aí peraí, tá, vamos com beleza. calma. Como que ele era fisicamente? Então, eu tenho 1,60 m, né? Ele devia ter seus 1,80 m e alguma coisa, 86, Nossa, 83. bem alto perto de você, né? Ele era bem alto e, tipo, eu sempre gostei de um alto e mais velho que eu, então tava no papo. Aí ele conversando comigo, também o perfil dele tinha um olho meio, como que fala? Meio azul, um azul claro, meio cinza, sei lá. Não era azul claro, mas era quase um azul. E Cabelo ele tinha um ou era corte. calvo? Ele tinha um cabelo que parecia peruca. Porque sabe aqueles cabelos que parece que é colado, não parece que é da pessoa? Ainda hoje em dia muitos homens usam. Sei, Era um cabelo tipo pica-pau, assim, que ele era liso, mas espetado pra frente. Mas não tudo, né? Aí ele tinha um corpo atlético físico muito bom, né? Como se fosse um atleta, assim, um ex-atleta. Mas ele já tinha falado a idade dele pra mim, se apresentou, meu nome é Roberto e tal, eu tenho 56 anos. Aí foi conversando, falou o endereço dele, falou assim, vamos marcar pra você ir lá em casa e tal, porque ele começou a me explicar as coisas, e ele sabia realmente tudo, desde o começo da história da Rinodê, bababá, sabe, aquela pessoa fandão. Aí ele contando tudo. Aí eu falei assim, tá, né? Tipo, eu entendi que ali era a vida dele, que ele amava aquilo ali, porque sabia de tudo, quem abriu, fundou a empresa, quem deixou de ser dono e bababá, bababá. Nossa. E sabia todos os perfumes, os nomes dos perfumes de corte salteado, o número dos códigos dos perfumes. Aí eu fiquei, assim, impactado, né, com a inteligência dele, e falei assim, vou colar nele, porque eu sou sempre aquela pessoa, se você, tipo, junta com pessoas que querem crescer, você vai crescer. Se você junta com pessoas que não querem nada da vida, você não vai querer nada da vida também. É verdade. Então, tipo assim, um abismo puxa o outro. Aí você, então eu vou colar nele que eu vou aprender, vou crescer e realmente vou conseguir a meta, né? Que eu precisava fechar essa meta. A voz dele como que era? A voz dele era muito grossa, sabe, muito determinante, muito forte. Parecia um trovão, assim. Ui, nossa, até arrepiei. Sim, dava muito tesão, então por isso que eu fiquei no seu. Aí eu peguei e falei assim, não, ele era tudo que eu gostava, inteligente, educado, simpático, era velho pra minha idade, alto. Então eu falei assim, bora. Aí ele me chamou, com pretensão de explicar as coisas e tal, e marcou, uma semana depois, né? Porque ele tinha marcado antes, mas choveu, eu não fui. Mas marcou como? Telefone? Ele marcou de boca, porque eu sabia o endereço, tá? Ele falou que tava sem celular. Aí eu, tá, beleza. Aí eu peguei, aí como eu tinha marcado, depois eu encontrei ele de novo vendendo, porque tinha um ponto o povo ficava ali na cidade igual o Testemunho de Jeová, ficava nas praças,
fazer um ponto ali e pra fazer experimentação, né? Uhum. Aí eu peguei, encontrei ele de novo na praça, ele marcou comigo, eu falei o endereço da minha casa, ele marcou, eu sou sempre pontual e eu também não deixo, se eu marquei uma coisa eu vou, né? E aí eu peguei, marquei com ele, ele foi lá em casa, falou assim, eu te busco, né? Foi de moto lá me buscar, era 7 horas da noite. Beleza, aí isso numa quinta-feira. E aí, outra coisa interessante, né? Porque isso foi na quinta. Na sexta, que era o próximo dia, era sexta-feira 13. Então era uma quinta 12. Que eu lembro que no outro dia eu fiquei, nossa. Porque eu nunca medi bem com sexta-feira 13. Não que eu sou super... Mas toda sexta-feira 13 eu quebrava um celular, um tablet, uma televisão, alguma coisa. Alguma coisa eletrônica me destruía. Então, sempre foi marcante esse dia. Aí, eu peguei, ele foi, me buscou e tal. E tava todo perfumado, perfume forte. E aí, ele me levou pra casa dele. Quando a gente chegou na casa dele... Então, peraí, quando ele te buscou de moto? Buscou de moto. Você subiu na moto, você encostou nele... Encostei nele. Mas aí, o que acontece? Isso que é interessante, porque... a princípio, ele nunca foi, assim, ele sempre foi no canto dele, frígido, igual eu falei e tal, na questão da personalidade. Mas aquele dia, ele tava muito cadavélico, que eu não sei se você já teve contato com pessoa morta. Eu tive, então, porque a amiga a mãe da minha amiga morreu de leishmaniose, então eu fui no velório, então, ali eu gostava dela e toquei nela, então eu tive contato com cadáver, vamos dizer assim, né? Então, ele tava muito cadavérico, muito gelado, é uma coisa sem vida que a gente percebe. Aí, mas só pra ficar claro, ele, até então, você não tinha visto ele interagir com mais ninguém, ele só interagia com você. Sim, até mesmo no dia da praça, ele foi diretamente em mim, e tinha a menina do meu lado e tal, e ele nem deu moral. Eu pensei assim, ele não gosta da guria, né, acha que... Porque tem gente ali, era muita gente chata, sabe? Então a gente tem que suportar. Eu não gostava muito também dela, você não gosta dela, não cumprimentou. Então ele vinha direto comigo, conversava, então não vi ele em contato com ninguém. E depois, analisando isso, eu percebi. Aí, nesse dia, eu nem liguei muito nessa questão dele, porque era de noite, estava um período frio também, né? Então eu falei assim, é o tempo, né? Mas aí quando chegou na casa dele, a rua... aquela rua morta, a última rua da rua era a casa dele, e a casa dele, o muro dele era de espinho, de jardim, era todo em espinho, não sei que planta é essa, mas parecia muito de filme de terror, aquelas que tem da Disney, porque tipo o muro dele todo era um muro todo forte, assim, de muito mato, muito verde, mas que era em espinho, tudo em espinho, então não tinha nem como a pessoa pular ou triscar ali. E o portão dele era uma entradinha assim, bem antiga, eu dou no máximo ali anos 15, anos 18, não sei, não entendo. Mas assim, eu acho bonito, eu amo coisa antiga, eu não gosto muito de coisa contemporânea, atualista. Então eu gosto muito do antigo, então eu já gostei, né, eu falei assim, tá, mas não tava tão tenebroso. Até que a gente entrou, aí beleza, a gente entrou, ele botou a moto ali no jardim e trancou, né, trancou a porta, eu também tranco, então achei normal, é segurança e tal. E é uma entradinha, uma recepção, móveis antigos também, tava tocando uma música clássica, bem antiga. Aí beleza, né, até tá aí tudo bem, Saravujane, eu gosto também. Aí ele me abraçou, né? Aí naquele abraço que começou as coisas, porque ele me abraçou, eu senti um arrepio. Um arrepio profundo, uma agonia, porque a gente, todo ser humano e seres vivos, tudo que existe, tem energia, né? Eu sou muito, assim, sensitivo. E ele tinha, até então, ele nunca sentiu energia ruim, pesada por dentro, mas quando ele me abraçou, eu senti energia muito pesada. Ali o ambiente fechou, meu coração fechou e pediu pra eu ir embora. Mas eu sou teimoso, fogo já tava lá, beleza. Aí a gente falou assim, vamos pro quarto. Eu falei assim, vamos, né?
Até então, ele não tinha tido investidas sexuais, mas ele falou que eu era o perfil dele, que ele gostava e tal, que ele se sentiria muito bem em me sentir. Ele tinha umas palavras muito antigas, tanto que eu não vou conseguir falar, que eu nem lembro. Mas o jeito que ele falava era muita modéstia, né? Aí ele falou que queria sentir o meu corpo no dele, babá, já sabia que era transar. Aí, tá. A gente entrou na primeira peça. A sala dele, eu não vi o resto, tipo, cozinha dele e nem outras coisas. Eu sei que tinha essa recepçãozinha, aí passava por uma sala que tava totalmente... a parede dele tudo branco, e a gente foi entrando. Aí eu passei, a gente entrou a primeira porta, porque, igual eu falei, beleza, trancar a porta de entrada da casa, normal, até então qualquer uma pessoa vai fazer isso. Aí a gente entrou passou a sala que tava com as coisas ali e tudo branco, e entrou nesse outro quarto, uma pecinha, tudo branco e tudo sem nada, não tinha nenhum móvel, só essa porta. Ele trancou essa porta. Ele trancou, e não trancou só uma vez, ele passou a chave 2 vezes. E ele tirou a chave e guardou com ele. Aí a gente passou por a segunda porta. Quando a gente passou pela segunda porta, ele trancou do mesmo jeito, trancou 2 vezes e fechou. E também não tinha nada na peça. Eu falei assim, esse homem vai me matar, vai me esquartejar, fazer alguma coisa comigo que não vai ser bom. E eu já tava na agonia e pegava no celular, e aquilo tava me agoniando. Beleza. Aí a gente foi pra terceira porta. Isso a gente passou, eu contando, a gente foi 7 quartos. Mas no 6º que ele trancou, a gente entrou pro 7º, né? Então ele trancou 6 portas. Nossa! 2 vezes. E aí eu até perguntei pra ele, falei assim, mas por que você tá trancando, você tá com medo e tal? Aí já, quando a gente passou pela terceira porta, ele já não olhava pra minha cara e nem me respondia. Era como se eu estivesse falando com nada. E aí eu sou muito assim de me controlar, porque tem coisas que se você se perde, se descontrola, não tem volta. Então eu fui entrando no jogo dele, falei assim, vou ficar calado, vou ver até onde vai as coisas, né? Não vou gritar, não vou fazer show, porque não adianta, né? Mas eu tava com a mão já. E eu todo arrepiado, e cada porta que passava mais, dava uma agonia, dava uma energia ruim, e eu tava tão... E não tava frio ali, mas eu tava com os pelos tudo em pé do corpo, né? Aí, quando a gente entrou no 7º quarto, que era o quarto mesmo, tinha só uma cama, mas muito antiga. Eu acho que até pesquisei depois no tipo de cama pra ver. Eu nunca vi aquele design de cama. Era de ferro, mas era um design totalmente diferente. Era uma coisa mórbida, assim, sabe? Aí, beleza. Tudo escuro. Tinha só uma luz virada pro meio da cama, tipo uma luz de show. Não sei como que fala. Holofote. Tinha... tipo um holofote, ele dando luz só na cama. Aí ele se despiu, né? E deitou assim no meio... Deitou não, sentou no meio da cama. E ficou olhando pra mim. Aí eu fiquei... Tipo assim, eu tô com frio, falei pra ele, né? Tô com frio e tal. Ele nem... tipo, não deu sorriso, não piscou, não fez nada. Continuou olhando pra mim. E naquilo eu já tava com muito medo, né? Eu falei assim... Tá, vou tirar a roupa, né? Tirei a roupa e tal. E aí ele só colocou... Aí eu deitei, assim, no meio das pernas dele, né? E tentei evitar contato visual, porque ele me olhava de um jeito muito sombrio, sabe? Ele não piscava e olhava fundo pra mim e não parava de me olhar. Então eu peguei e falei assim, eu vou evitar contato visual, né? Aí eu meio que deitei assim no meio das pernas dele e tal. Aí ele tava com um negócio duro. Então eu peguei e aí ele colocou, aí nisso ele começou a ter reação, colocou a mão dele na minha cabeça pra fazer as coisas, né? Aí ele tava super duro, né? Super duro. Mas isso que eu também... Aí foi quando eu voltei a tocar na pele dele, né? Eu toquei na pele dele, tava muito... Assim... Sabe aquela pele seca, ressecada, toda... Eu falei assim, tudo bem, né? Deve ser a idade e tal. Mas tava muito gelada. E o negócio dele, eu falei assim, é normal, você tá ereto, fica duro e tal. Mas era um duro barra de ferro, entendeu? Então, era barra de ferro mesmo. Era como se estivesse pegando ferro, gelado, duríssimo, que você não sentia nem pulsar, não sentia passar sangue, não sentia nada. Era praticamente uma barra de ferro. Aí tá, né? Vocês não se beijaram?
Não. Aí, o que acontece? Aí foi pra fazer o oral nele e tal, eu não consegui também. Tava muito... Era realmente ferro, então... Era uma coisa gelada, dura igual ferro, gosto de ferro, tudo ferro. E beleza, né? Mas aí, pelo lado espiritual, depois eu analisei, porque eu não sei se você já sentiu, eu já passei por acidentes, né, na vida. Que eu capotei, né? E era o mesmo gosto de sangue misturado com ferro. Porque quando tem um acidente, aí bate ali, as pessoas ficam presas nas ferragens, fica o ferro e o sangue. E ele dá um cheiro de morte, uma coisa assim. Era o mesmo gosto dele. Aí, beleza. Quem já sentiu esse gosto sabe como que é ruim. Aí, por isso que eu também nem consegui muito ali. Aí eu falei assim, eu quero tomar um banho. Aí ele pegou, se levantou e empurrou uma portinha que tava ali do lado, que só tinha a cama, 2 teados mudo e um armarinho, né, nesse quarto. E essa luz, com holofote pra cama. Aí ele pegou e me virou. No que ele abriu a portinha assim pra mim, né, eu entrei, era um banheiro muito rústico, muito antigo, tudo antigo. Aí eu entrei no chuveiro, tipo, provavelmente tinha água quente e gelada, né? Aí eu liguei a quente e gelada pra dar aquele temperança, entrei no chuveiro e ele veio atrás de mim. Aí nisso ele quis me penetrar, né? Enfiou ali em mim aquele trem, mas estavam tão ruim, era tão dolorido, que eu falei pra ele que não dava, eu tava me sentindo mal, tava passando mal. Ele, sem expressão nenhuma, nada ele me respondia, não importa o que eu falasse. Ele só ficava me olhando. Nada, nenhum A, nenhum ui, nada. Nada. Eu não sentia nem respiração dele mais. Não via, sabe? Aí eu fiquei, assim, em choque. Eu comecei a me tremer. Claro. Será que ele vai me matar? Porque, tipo assim, tem gente que é psicopata, né? E ele começou a entrar num ar psicopático, assim. E eu sempre assisti documentário, essas coisas de crime, true crime, que eu sempre gostei. E aquela coisa, né? A arte imitando a vida. Eu falei assim, pronto, eu assisti tanto esse trem que agora eu vou ter que colocar em prática, Que né? eu atraí. Aí eu peguei e tava ali. Aí eu voltei, coloquei toalha, mas eu falei, aí por sorte, minha mãe me ligou. Aí eu falei assim, nossa, minha mãe tá me ligando e tal. E a minha mãe é muito de chamar a polícia qualquer coisa. Eu falei pra ela que eu vim pra cá. Porque minha mãe realmente era assim, eu demorava na escola umas meia hora andando, porque era umas 5 quadras, né? Se eu demorasse meia hora, uma vez ela fez isso, chamou a polícia, cheguei na frente de casa cheio de polícia. E era ela falando que eu tinha desaparecido. Ela dá esses shows. Aí eu peguei e falei assim, minha mãe vai ligar pra polícia, vai encher de polícia aqui. É melhor eu ir embora e tal. E a gente marca outro dia e tal. Aí ele não me respondeu, só virou, colocou a calça dele. A calça não, o bermudão que ele tava. E a gente pegou e ele foi abrindo as portas. Aí nisso meu coração foi parando de desacelerar. O corpo dele que você viu era um corpo normal, assim, a pele branca, tinha pelo, era corpo mesmo, era um corpo. Era a pele de um idoso, entendeu? Mas aí eu não julgava, né? Porque era um idoso mesmo. É idoso pra mim, né? Quem não se cuida com 56, 58 anos, 60, vai estar com a pele ruim. Ele tava com a pele ressecada. Uma pele fria, uma pele, sei lá, muito antiga. Não, e quando a gente tem 18 anos, a gente acha que quem tem 30 é velho. Imagina quem tem 50, né? Então, mas ele tinha 56, ia pro... na época, acho que tinha 56, ia pro 58, sei lá, ia beirar 60. E tipo assim, tinha como ele se cuidar, né? Porque tem cremes da Renaudet que ele tanto falava. Aí tá, ele falando as coisas pra mim e tal. Aí eu peguei e falei pra ele, foi abrindo as portas, até que a gente chegou no primeiro salão que a gente tava. Aí eu falei assim, nossa, eu gostei de você, de conhecer, mas eu tenho que ir embora, sabe? Aí ele falou assim, não, tudo bem. Aí ele voltou a responder eu. Aí é que ele foi me dando um alívio, né? Porque ele voltou ao normal, saiu daquele modo catatônico. E aí ele começou a falar um pouquinho mais sobre a Renaudet ali, eu querendo ir embora logo. E eu falei assim, vou escutar, né? Já pelo menos abriu a boca. Menos mal, melhor do que ele ficar ouvindo ele calado, porque isso é tenebroso. Aí ele pegou e me ofereceu um perfume. Falou assim, toma esse perfume, que era uma amostra, mas era um perfume grandão. Ele falou assim, toma esse perfume de presente pra você lembrar de mim.
Aí eu falei assim, obrigada. Ele falou que ia me levar em casa. Eu falei assim, não precisa, eu já pedi um Uber aqui. Ele tá ali na esquina, eu não tinha pedido nada não, porque não tinha nem dado tempo pra pegar no celular. Ele nem percebeu, mas eu falei assim, eu não queria voltar com ele. Eu falei assim, não, tem um Uber ali me esperando já. Aí eu falei assim, tem. Eu falei assim, tem. Aí ele pegou, Uber não, porque na época acho que nem tinha Uber, era o número de um taxista fazer a corrida pra mim. Aí eu peguei e falei que tava lá me esperando e tal. Aí beleza, tranquilizou. E aí nisso ele tinha dado esse perfume, mas quando ele deu esse perfume, deu uma borrifada, era um perfume que era muito cheiroso. Eu amei esse perfume, mas eu nunca mais encontrei. O design dele era uma flor vermelha com um fundo preto e era bem assim cemitério mesmo, sabe? Mas eu achei muito cheiroso, ele borrifou e tal. Eu falei assim, não, obrigado pelo presente, fiquei feliz, acalmei o coração e fui embora. Quando ele abriu a porta, abriu o portão ali, aí ele me deu um tchau, assim, um tchau meio seco, porque ele não sorriu, não expressou nada. E eu falei, tchau, até logo. Aí, beleza, eu fui pra casa, tomei uns 2 banhos, realmente tomei 2 banhos, porque eu tava sensação tão ruim no corpo, sabe? Tomei um banho de sal grosso e tá. Fui dormir. Aí nisso eu voltei pra casa, tomei esses 2 banhos, dormi. No outro dia tinha negócio pra vender, fui vender. E aí no sábado tinha uma reunião. Eu falei assim, eu vou nessa reunião, mas eu vou entregar, que eu não queria mais, porque eu não tava conseguindo fechar o negócio lá, né? A meta, eu vi que não ia ganhar nada, também não tava ganhando dinheiro, tava perdendo meu tempo, isso é uma caçar emprego de verdade. Aí eu fui, aí no final, eu fui comentar com esse meu amigo que tava lá na reunião, comi salgadinhos e tal. Eu falei assim, você viu o Roberto? Ele, quem é Roberto? Eu falei assim, o Roberto, aquele senhor que tava aqui na última reunião, que a gente tava aqui no final, eu tava aqui, ele falou da empresa toda pra mim e tal, me deu até um perfume de presente. Aí, beleza, o meu amigo falou assim, eu nunca vi Roberto, e meu amigo conhecia todo mundo. Eu nunca vi Roberto, não, pelo menos eu não sei pelo nome. Aí eu falei assim, que é assim, assado, eu falei assim, não vi. Tá, né, às vezes ele é meio tonto, ele às vezes não percebe, porque tinha o marido da mulher lá também, que eu vivia falando do marido dela, não percebi, então relevei. Aí, passou 2 anos, aí passou a pandemia, né, e tal, e aí eu fui no cemitério, né, por uma questão de um grande amor meu tinha morrido e tal. Sinto muito. Aí eu peguei e fui visitar ele, porque eu não gosto de cemitério nem nada, mas eu fui. Então, peraí, depois que aconteceu isso, você perguntou do Roberto. O seu amigo falou que nunca tinha visto nenhum Roberto. E aí, então, acabou a história do Roberto. Você não pensava mais no Roberto, você não viu mais o Roberto. Porque, tipo assim, como ele não falou nada, não tinha notícia, não tinha nada, eu também passou de relance e também eu não queria reviver aquele livro, ainda mais não queria ver ele mesmo. Aí eu falei assim, deixa, né? Nem liguei, nem percebi. Entendi. Mas o que eu voltar na história do contexto do Roberto foi isso. Porque eu peguei e fui no cemitério, no túmulo desse grande amor meu que morreu. E aí quando eu passei, eu sempre falo que não é bom ficar olhando as fotos, mas não sei o que me deu, que eu fui olhar pro lado. Umas 3 catatumbas, 3 túmulos assim, do lado, tinha um túmulo bem antigo, assim como todo cemitério tem aquele túmulo bem antigo, sabe? E tinha um design diferente, que ele me chamou a atenção. Quando eu fui olhar, tava ali Roberto Carlos, de sei lá o que, e tava o ano que ele morreu. Ele tinha morrido 2 anos, 3 anos atrás, pra trás, assim. 2 anos antes de eu entrar, né? Então, no caso, tinha passado 4. E aí, beleza. Aí eu olhei assim, naquela hora eu tomei um susto, me arrepiei todo, eu falei assim, não pode ser. E era a mesma foto, digna de passagem. No dia que eu encontrei ele pra marcar o encontro que ele ia me buscar, a roupa que tava na foto do túmulo, era a mesma roupa, entendeu? Que eu tinha encontrado ele na praça, a última vez que eu encontrei ele durante o dia. E aí eu fiquei muito chocado. Então, peraí, isso tinha acontecido em que ano que você fez amor com o Roberto? Que eu encontrei ele foi em 2018. E ele tinha morrido quando?
Ele tinha morrido 2 anos antes de 2018. Então ele tinha morrido em 2016. Foi, em 2016. Acho que era em outubro de 2016, porque eu vi que a data dele era perto do Dia das Crianças. Que eu até olhei, não, é perto do Dia das Crianças. Então foi em outubro. Eu não lembro se foi 10, foi 9 de outubro de 2016. Ô, gente, vocês estão entendendo a história, né? Ele conheceu o cara, fez amor com o cara em 2018. Quando ele foi ao cemitério e sem querer encontrou um túmulo com a foto do cara, a morte dele datava 2016, 2 anos antes da data que ele conheceu o cara. É isso, não é, Alan? Sim, e aí o que acontece? Como tava, passou 2018, esse grande amor meu tinha morrido em meio ali à pandemia, as visitas no cemitério tava assim, não podia, tinha limite pra entrar, pelo menos na minha cidade. Então era 3, 4 pessoas por uns 10 minutos, 15 minutos. Então eu fui ali e ele não tinha morrido de... O boy que eu gostava e tal, morreu de um tiro, né, na cabeça. Aí o que acontece? Então ele não tinha morrido de Covid, então podia visitar. Então eu fui ali no túmulo dele, quando eu vi, fui embora rapidão, acelerei o passo, era muito longe ali, ele tava no final ali do cemitério praticamente, fui embora. Aí naquilo eu fiquei horrorizado, chocado, sabe? Você tava no cemitério quando você viu um túmulo com a foto do cara que você tinha transado. E aí você vê que a data da morte dele é 2 anos antes da data que você tinha transado. Qual foi sua reação quando você olhou aquela foto? Não, eu fiquei em choque e eu fiquei catatônico, eu fiquei olhando assim para... Eu não queria muito, eu sempre evito contato visual porque eu sou muito bom eu tenho memória fotográfica, então depois eu fico relembrando aquilo ali, que ele fica me consumindo. Então eu olhei ali e já desviei o olhar do túmulo dele, eu fiz um sinal da cruz e pedi misericórdia, assim, Agô, Maleme, misericórdia, graças, obrigado. E fiquei ali me tremendo, sabe? Na hora minha mão gelou, fiquei todo gelado, dos pés da cabeça. No mesmo arrepio que eu tive na última situação que eu encontrei ele, eu tive no momento. E nisso eu fiquei naquilo e fui embora rapidão, nas pressas, porque eu, sabe, fiquei muito assustado, meu coração acelerou pra porque eu falei assim, que diabo que aconteceu que esse homem apareceu pra mim e quis esse contato comigo? Que, tipo assim, sempre tudo tem um porquê, né? Nada é por acaso. Eu não acredito em acaso. E até hoje eu não descobri o porquê e não sei dizer o que aconteceu. Mas você tem certeza absoluta que a data era 2 anos antes do encontro de vocês? Sim, eu lembro. Era 2016, perto do Dia das Crianças, em outubro de 2016. Provavelmente 9, 10, 11, por ali. E aí você foi correndo, todo se tremendo pra casa, mas quando você chegou em casa, aconteceu o quê? Porque quando eu tô rindo de nervoso, quando acontece uma coisa dessas, a gente não simplesmente segue a vida. A gente tem alguma coisa que acontece. O que aconteceu quando você, no caminho, quando você foi correndo desesperado, se tremendo pra casa e até chegar em casa? Como foi essa noite que você descobriu que tinha feito amor com o defunto? Não, sem esquecer, isso eu perpetuei ali, remoí mais uns 2 meses pra frente, sabe? Mas eu sempre evitei, eu sou muito até porque eu sou muito, não sei se eu sou ruim de memória, bom de memória pra dizer isso, mas eu esqueço muito fácil das coisas e relevo, até mesmo porque eu tive muito problema de ansiedade por conta da minha infância, então tive muito um processo depressivo e tal, então essas coisas eu tento não sugar, entendeu? Então eu relevei, mas quando eu cheguei em casa, eu tomei o mesmo banho que eu tomei quando eu conheci ele, eu tomei um banho de sal grosso e tal, que isso realmente limpa ali a energia, e aí eu tomei esse banho, fiquei um pouco mais relaxado, mas eu fiquei muito assim, sabe aquela preocupação de você estar esperando uma resposta, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer? Eu fiquei naquela sensação que alguma coisa ia acontecer, não sei se era, não sabia se era situação, ia acontecer uma coisa ruim ou boa, mas eu senti que ia acontecer alguma coisa, e então eu fiquei naquela agonia, eu fiquei assim ruim para dormir por uns dias, aquele sono que a gente fica meio dorme, acorda, um sono muito leve, mas aí foi passando, depois de uns 2 meses, como não aconteceu mais nada ali nesse período, não aconteceu nada espiritual,
vamos dizer assim. Então eu fiquei tranquilo e fui deixando. Nada, Até nem que- sonho. Você não sonhava com ele. Não, eu sou assim, se eu pegar no sono, eu só durmo, sabe? Eu tenho um sono muito pesado. E não tem Cristo que me acorde. Então eu peguei no sono normal, depois desses 2 meses, né? Mas nesse decorrer eu fiquei tendo um sono muito leve, muito ruim. Aquela agonia, mas passou, eu fui esquecendo aos poucos, fui tentando não lembrar, não tocar em nada que houvesse lembrança dele e acabou esquecendo, sabe? Uhum. Mas beleza, aí o que foi o ápice do ápice? Passou exatamente 2 semanas, eu comecei a fazer cardio, né? E aí eu tava fazendo, tinha a Secretaria Municipal de Saúde, e eu fui andar ali ao redor, né? Tinha uma pracinha, tinha uma caminhada. E eu fui caminhar e já tava a hora de ir embora. Aí eu falei assim, eu tô com preguiça, né? De voltar pra casa, era uns 3 km, eu ia voltar a pé, eu tinha esse plano. Mas eu falei assim, vou chamar um Uber, né? Aí eu mexendo no celular ali, beleza. O meu Uber chegou. Quando eu fui encontrar o Uber, eu fui passar assim, na Alameda, que tinha umas flores, que era até a flor parecida com a embalagem do perfume que ele me deu. Quem que eu vejo que vem de cara comigo, catatônico, me olhando, igual da última vez que me deu tchau? Nem me cumprimentou, só passou me olhando assim, olhando muito. Era ele, tava com uma blusinha azul, o mesmo short, o mesmo bermudão, e um tênis preto. E eu olhei, meu celular caiu da minha mão na hora, que eu levei um choque, eu levei um susto, e ele passou a Alameda e entrou na parte que tem um mato, e eu não olhei mais. Eu nem olhei pra trás, eu corri pra dentro do Uber, entrei, fui embora. E aí, eu até me arrepio, eu nunca mais esqueci desse tal Roberto. Eu me lembro como se fosse hoje, mas até hoje eu também não entendi o porquê dele aparecer pra mim, ou o porquê dessa situação, o porquê desse desembrolho, desse desfecho todo, e sabe? Graças a Deus, pelo menos, não tive mais contato, também não fui no cemitério mais que tava lá. Eu fui depois num centro espírita que falou que era bom eu levar uma flor pra ele. Eu falei assim, mas eu nem conheço ele, nem sei porquê. E o povo querendo que eu falei assim, não, larga Você de foi num graça, centro né? espírita e contou a verdade? É o quê? Não, é porque eu fui no centro espírita, falei assim, tinha esse negócio de mesa branca, né? Uhum. Aí eu falei assim, vou lá pra ver se eles fazem uma carta, sei lá, tenta comunicar, porque eu queria saber o que aconteceu depois, né? Porque minha vida fechou de uma forma que eu falei assim, cara, tá alguma coisa dando errado, será que esse homem... Eu não entendi nada, mas aí eu fui no negócio espírita e não tinha mais esse negócio de mesa branca, tava suspenso há anos. Então não tinha, só tinha uma água lá purificada que eu tinha que tomar e conversar, passei um passe lá e não teve nada de espírito, de falar com espírito nem nada. Aí depois eu fui no centro de Umbanda, de Macumba, esses trem, e mesma coisa, eu sei que não teve resposta, ninguém falou mais nada. Então, mas você, quando graças a chegava Deus, nesses centros, você contava o que tinha acontecido? Você falava em detalhes o que tinha acontecido? eu contei ele por cima, mas de todo jeito, tem umas entidades, né? Tem uns nomes de entidade. Teve entidade que veio falar comigo que ela era era a menina do cabaré. É a única que apareceu pra falar comigo, mas eu perguntei dele e tal, e não tive resposta. Eu não lembro o que ela falou agora, o que ela tinha falado, mas ela falou alguma coisa de evolução espiritual, mas não falou quem era ele, o porquê dele e o que era aquilo, sabe? Não deu um desfecho. Disse que mais pra frente eu saberia o decorrer das coisas, eu saberia o porquê de tudo. Mas esse decorrer passou anos também, nunca mais falaram nada, não aconteceu mais nada. Assim, tive outras experiências espirituais um pouco tenebrosas, mas nada a ver com ele, entendeu? Entendi. Então, assim, o desfecho foi que até hoje eu não tive desfecho, eu não sei o porquê. E até queria caçar alguém que pudesse me responder ou ter um contato, que eu não entendi o porquê ele apareceu pra mim ou teve essa ligação. Porque eu não conheço ninguém na família dele, não conheci ninguém, nunca fui nem naquela rua daquela casa dele. Nem sei, aliás, o que virou aquela casa dele. Eu nunca sei que eu não cacei nada, eu abandonei assim como fui embora.
fui embora, deixei tudo pra trás, vendi tudo, então não cacei, não fui mais lá, então não sei. Talvez daqui uns anos eu vá lá, ver o que é, ou... Mas eu acho assim, que bosta, quanto mais mexe, mais fede. Eu também não quero acordar alguma coisa, porque, um exemplo, e foi por acaso, eu vi o túmulo dele, e depois eu encontrei ele ali numa circunstância nada a ver, então também não quero encontrar de novo. Eu nem sei porque eu encontrei ele de novo, não sei o que eu fiz pra ele aparecer de novo, então eu realmente não sei e fechou nisso, sabe? Mas aí a foi sua uma vida experiência. tava travada e ela destravou? Agora destravou muito, né? Porque eu tô morando no Rio, em Copacabana, vida profissional melhorou muito e tal, mas naquela época tava tudo muito fechado e foi isso, sabe? Foi uma experiência assim que eu tive, que eu não desejo ter de novo, e que eu fiquei assim, nossa, chocado. Eu queria realmente entender, procurar alguém que não pra um contato, mas que desse uma resposta, sabe, pra ter um desfecho. Porque parece que quando uma coisa não tem um desfecho, parece que não acabou. Então você sabe que em algum momento você vai reviver aquilo. Então não sei se eu esteja preparado, entendeu? Então, mas é sobre isso. Olha, eu não sou nenhum especialista, mas eu sou espírita. Inclusive, eu peço para as nossas amigas que estão ouvindo, se tiver alguém que realmente entenda com propriedade, comente aqui embaixo. Mas o que eu acredito é que existem aqueles espíritos que são íncubos e súcubos, que eles se nutrem, né, da energia sexual das pessoas. E algumas pessoas, quando desencarnam, elas nem percebem que desencarnam. Elas ficam aqui vagando na Terra como se tivessem encarnadas. E elas, por exemplo, elas ficam dentro da própria casa, a esposa e o filho não conversam com elas e elas acham que o filho tá de mal. Mas ele não tá de mal, ele não tá vendo porque o cara, na verdade, tá morto. E você deve ter uma mediunidade muito aflorada que você cedeu tanto ectoplasma para esse cara que ele acabou materializado perto de você, e ele que já devia ter essas ideias, já devia estar nesse grupo dos íncubos e súcubos, querendo satisfazer as vontades carnais, você foi a pessoa perfeita para que ele pudesse realizar isso, mas não que ele tenha alguma ligação com você, que ele queira alguma coisa com você especificamente, mas você com seu ectoplasma, com a sua energia, que você já falou que você teve outras experiências sobrenaturais, você tornou possível que essa relação que ele, lá do plano espiritual, ansiava que acontecesse. Então, pode ficar tranquilo. Você mesmo fala lá que na hora do cemitério, você teve uma intuição de olhar para o lado, você nem ia olhar para o lado. Era para você saber. E no final, quando você ouviu novamente que ele entrou ali no mato, é porque ele está vagando. Se você quiser fazer alguma coisa por ele, você pode orar para que ele encontre a luz e longe de você, deixar claro que você não quer vê-lo mais, mas que ele se encontre e saiba que desencarnou. Porque, na minha opinião, é um espírito que não sabe que está desencarnado. Mas eu não sou dono da verdade. Eu fui no Pai de Santo, o Pai de Santo me falou isso. Falou, mas ele falou assim, não acenda por hipótese alguma vela, principalmente dentro de casa, porque às vezes você for oferecer para uma alma, venham outras e vem um obsessor, vem alguma coisa, aí você vai colocar um monte de trem nas suas costas. Eu falei assim, não, beleza, vou rezar, orar por ele. E fiz ali, mas é realmente isso, porque eu acho, se ele realmente quisesse alguma coisa, não ia ter esse espaço de tempo tão longo pra ele ficar parado e não ter feito nada. Ele nunca me assombrou, tipo, ficar aparecendo dentro de casa ou essas coisas, graças a Deus. Mas foi só essas situações, circunstâncias. Agora, uma coisa que me intriga, e me intriga muito, é saber como que um fantasma, um espírito, o que for, vai pilotar uma moto, vai abrir as portas de uma casa. De quem é aquela casa que sabe? Então, essas são perguntas que assim, me intrigam, porque eu realmente queria saber. Porque se ele é um fantasma mesmo, realmente, se a casa... Tudo bem, a casa podia ter sido dele, que é tudo a cara dele ali, mas, sabe, era pra estar vendida ou abandonada. Tava super, assim, atual, como se tivesse alguém vivendo ali realmente, porque não tava mal cuidado e tal. Mas tem esses lados, sabe, que eu não entendo. Não quero também, entendeu? Eu só queria entender a ligação dele, mas enfim, que ele siga em paz também, né? Se ele estiver me ouvindo agora também, Roberto, siga a tua luz. Mas é isso, né? Quanto à moto, é porque no plano espiritual é possível plasmar qualquer coisa que você queira. E aí ele
ele naquela condição que ele estava conseguindo ficar materializado, e quem acha que eu tô falando alguma sandice, tesouros, é só estudar um pouco do espiritismo que vocês vão ver. Se tiver algum espírita aqui, vai saber dizer. Então ele pode plasmar qualquer coisa e você, na verdade, ele tá plasmando com o teu ectoplasma. Ao que você fala, tudo começou a dar errado na minha vida, não é porque ele é mau ou porque ele queria te prejudicar. É porque ele sugou tanto a sua energia vital, tanto que eu imagino que você deve ter ficado muito cansado, do tipo, não queria sair da cama. Ele sugou tanto ectoplasma seu que você ficou sem ectoplasma para viver. E a maneira mais eficiente de obsessão espiritual é o sexo. Não, isso foi real, sabe por quê? Viu? Porque eu sou uma pessoa assim, muito. Eu sou caseiro. Mas depois que eu conheci e aconteceu esses fatos, eu fiquei tão caseiro que minha mãe ficou preocupada comigo, achou que assim, eu tive depressões ao longo da vida. E depois que eu encontrei ele, eu tinha a casa do fundo que minha mãe tinha feito, eu fiquei trancado lá, assim, o ano todo, não trancado o tempo todo, mas diga assim, eu passava o dia ali dentro, trancado no escuro, deitado, dormindo. Tá vendo? Entendeu? Porque eu tava desempregado, não que eu tivesse muito cansado, eu tava um pouco cansado, mas eu tava mais cansado, sabe, quando você entra na linha depressiva, você fica triste, você tá cansado de tudo. É sem energia, né? Eu tava cansaço mental, não queria conversar com ninguém, eu não tava assistindo nada, eu só ficava ali deitado no escuro que me relaxava, vamos dizer assim, e isso eu fiquei quase o período de um ano todo. Eu não fiz nada nesse ano, então não foi um ano perdido, porque eu acho que foi até bom, porque me revitalizou, assim, eu precisava também, porque parar e refletir em algumas coisas da vida. Igual, se ele quisesse um contato ali era a hora, porque no escuro, dia e noite ali no escuro, num lugar fechado, não tinha nem janela, ele podia entrar ali dentro, falar comigo e não ocorreu, né? Então. Com certeza. Mas ele também pode ter feito esse contato de maneira mental, através de pensamentos, que a gente fica muito vulnerável. Mas o importante é que você se livrou disso. Saiba que tudo que eu falei pode ser uma grande sandice, tá? Não me leva muito a sério, mas o que eu estudei sobre o espiritismo é isso. Mas eu não sou dono da verdade. Mas eu acredito em você. É isso que você tem que saber. Eu acredito em você. Eu te falei isso na mensagem, né? Eu vi que você estava meio receoso de falar. Eu falava, o que é? Até que eu falei, ó, você fez amor com o espírito? Se for isso, eu acredito em você. Não, essa parte que você falou dos estudos também, porque quando a gente tem coisa na vida, por isso que eu falo que nada é por acaso. Tudo que eu passei na vida, eu passei, mas foi um aprendizado. E me fez abrir portas para aprender, estudar e procurar sobre. Porque uma vida que você passa sem conhecimento, você não viveu. Lindo. Porque você não conheceu. Sabedoria é conhecimento. E realmente essa parte, eu passei pelas religiões, não julgo nenhuma religião, mas todas têm um estudo, tem uma coisa. Essa questão da água mesmo, lá do espiritismo, da água fluidificada. Que tipo, realmente a água, ela é um transmissor de energia vital, de vida, né? Então, tipo assim, tanto que as pessoas fazem troca de cabeça, tem magias antigas para trocar de corpo, tem isso relatado do citoplasma e tal, em série. Tem uma série brasileira chamada, que é uma série de bruxas lá do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome, que eu assisti, que eu amo, que passa isso tudo. Então, realmente é verdade, mas cada um vai viver isso de uma forma específica. Tem pessoas que não vai conhecer esse lado, ou viver esse lado, outras vão, então é de destino, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que as pessoas, até pela paz, sabe? As pessoas buscam a paz mundial, paz de espírito, mas a paz está nisso, no contexto de sabedoria. Porque quando você se presta e abre a sua mente para conhecer o novo, você elimina e bane a ignorância, o desrespeito, entendeu? A violência. Porque o que mais hoje tem no mundo, que é o propósito dessas guerras, é a desinformação. Porque você entra num desrespeito de conflito, e eu vejo isso até mesmo na época de eleição, que eu fui ameaçado de morte só porque eu falei do meu voto. Não vou falar aqui pra também não criar guerra, mas é porque eu tava na igreja, o povo, todo mundo quer votar em uma pessoa, e eu tava votando em outra, e o povo começou a me xingar e me destratar.
e, sabe, ser homofóbico e tudo, me ameaçar de morte. Então, as pessoas falam da boca pra fora de amor, disso, daquilo, mas realmente não tem um fruto, que é o conhecimento. E quando você abre a sua mente para conhecer o novo, você também abre pro respeito, entendeu? Pra aceitação. Hoje eu aceito, eu era muito também, porque eu tive uma lavagem cerebral uma época, eu era muito desrespeitoso e intolerante religioso com várias religiões, porque só a minha era certa. Mas a partir do momento que você conhece cada lado, e você escuta cada lado, estuda cada lado, você entende que não, a vida ela é feita de vários caminhos, e cada um vai trilhar vai ver a vida de uma forma. Não é porque você tem olho e eu tenho olho que a gente tem o mesmo olho. Você vê a vida de uma forma e eu vejo de outra. Até mesmo porque cada um está inserido em um contexto diferente. E isso nos faz perfeito e bélicos na vida. Porque imagina se todo mundo fosse igual, né? Que saco seria. Tudo uniforme. Então, tipo assim, conhecer, abrir a mente vai te trazer coisas boas. Isso eu garanto. Até porque conhecimento é poder. E, tipo, se você conhece as coisas, ninguém te rouba sabedoria e conhecimento. Pode te roubar bem material, mas o que tá interno dentro de você, ninguém vai te roubar. Então, tipo assim, abrir a mente, sabe, pro conhecimento, pra estudar, querer estudar. Porque muita gente fala assim, pra que eu vou estudar se logo depois eu vou morrer, vou isso ou aquilo, e vou perder meu tempo. Não é perda de tempo, porque você tá adquirindo poder, porque eu falei, conhecimento é poder, entendeu? E é uma frase que eu levo pra minha vida, porque quanto mais você estuda, mais você conhece. E outra coisa, tem gente que acha que é dono da verdade, da sabedoria, e também não é. A gente morre, todo mundo vai morrer um dia, óbvio, e ninguém vai conhecer tudo, não tem como conhecer tudo, até porque a própria história do ser humano, 93% já foi perdida. A gente conhece esses restos de porcentagem, sabe? Que é bem pouco. Então, tipo, conhecimento é poder. E é isso que eu deixo. E amo seu canal. E mais histórias venham, porque é importante. E uma coisa que da minha vida, assim, pessoal, o psicólogo fala, né? Um processo que eu tava de restauração mental, que você compartilhar, seja a sua dor, a sua vivência, qualquer coisa, compartilhar é cura, sabe? Compartilhar é paz. Se você compartilha a sua história, você vai estar trazendo para você e para o seu caminho paz, uma luz, sabe? Então, compartilhem, continuem compartilhando sua história no canal, que eu tenho certeza, e isso realmente ajuda outras pessoas, motiva outras pessoas, dá caminho para outras pessoas. Então isso é importante para todos. Vamos dizer assim, seu canal é muito importante. Ai, que lindo. Muito obrigado por compartilhar. Você é muito sábio, apesar de ser um bebê. Um bebê de 90 anos, que é tanta coisa que eu já vivi. Mas foi bom. Eu digo assim, que se hoje eu morrer, eu morro muito feliz, porque eu vivi com vontade. Eu me entreguei, sabe? Então eu vivi muitas coisas. Por mais que sejam algumas coisas ruins, mas faz parte, tem coisas ruins, mas tem coisas boas também. E é o que importa.